Salve, salve nação tricolor, que belo domingo a gente começou ontem à noite, na noite de sábado, com essa vitória incrível do São Paulo Futebol Clube para cima do Corinthians, galera. Peço até perdão já, vou logo iniciar pedindo desculpas, eu estava no Morumbis ontem, gritei pra caramba, cantei, foi uma das noites mais incríveis do São Paulo Futebol Clube nesse ano de 2025 e eu pude presenciar lá no Morumbis ontem, diante de um São Paulo totalmente diferente do que a gente estava vendo no começo desse ano, no início dessa temporada. Minha voz está falhando um pouco, vocês vão estranhar bastante aí, mas aqui não tem jeito, a gente canta o jogo inteiro, eu pelo menos quando vou no estádio, eu gosto de cantar, bato palma, canto o jogo todo, e hoje é a consequência, né? A gente tem que gravar vídeo aqui pro canal, e agora eu tô falando com essa voz aqui de Pato Donald, mas não tem jeito, né, galera? Espero que vocês compreendam e bora comentar esse jogo aí incrível de São Paulo 2 e Corinthians 0. Antes da gente iniciar aqui, se você ainda não é inscrito no canal Papo Tricolor, se inscreva no canal que é de graça, tem sempre notícias do São Paulo Futebol Clube aqui para vocês, com muita opinião, muita informação, e é lógico, quero saber também a opinião de vocês, vamos ver se todo mundo concorda. Para vocês, quem foi o melhor jogador da partida do São Paulo ontem? Deixa aqui nos comentários, e se você ainda não é inscrito no canal Papo Tricolor, se inscreva no canal aí que é de graça, se você já é de casa, já chega dando aquela voadora no like, e bora comentar São Paulo e Corinthians. Hoje vai ser na base de bastante água, galera. A garganta tá bem irritada. Espero que vocês compreendam aí, porque eu vou ter que fazer algumas pausas. Pessoal, o jogo ontem era completamente assim. Era imprescindível que o São Paulo ganhasse esse jogo. Era necessário ganhar a qualquer custo. Fosse com um gol contra, fosse com um gol feio, fosse com gol de barriga, com sei lá, a zaga atrapalhada do Corinthians. Não interessa a maneira que fosse, o São Paulo precisava sair com a vitória na noite de ontem para ficar com a moral elevada e começar uma guinada para subir na tabela do Campeonato Brasileiro, galera. A gente sabe que a nossa situação no Campeonato Brasileiro se complicou muito por conta de pontos, inclusive, que a gente perdeu dentro de casa, que a gente não conseguiu ganhar, tivemos derrotas aí bizarras no Campeonato Brasileiro esse ano. O time do Zubeldia era um time muito desorganizado e o São Paulo precisava dar uma resposta para o seu torcedor. Teve uma conversa com a torcida organizada do São Paulo, né, que o próprio Baby veio a público ontem nas redes sociais muito emocionado, falando que a vitória de ontem não tinha nada a ver com essa conversa que eles tiveram, tá? Ele falou que foi porque os caras correram e é verdade, cara. O São Paulo, você via a vontade que esses caras estavam em campo ontem. Partidaça do Rafael, partidaça do Arboleda, Ferrares um pouquinho abaixo, mas fez uma partida boa também, mas teve algumas falhas. Alan Franco, um monstro, e pode ser que a renovação dele já saia essa semana, segundo informações que estão circulando já nas redes sociais. Bobadilha e Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio fizeram uma partidaça. O Alisson entrou um pouquinho abaixo no lugar do Oscar, a gente vai falar do Oscar também nesse vídeo. As nossas alas, o Wendel jogou ontem, né? Jogou muito bem o Wendel, por incrível que pareça. Eu que tô sempre criticando o Wendel aqui, ontem ele foi muito bem jogando de ala esquerdo, porque o Enzo, o Crespo acabou perdendo ele no aquecimento. Cedric bem abaixo ontem, eu achei o Cedric um jogador muito abaixo, errou muitos cruzamentos, tomou decisões erradas. O André Silva fez uma partida boa e, para mim, o melhor, o nome da partida, com certeza, Luciano. Luciano ontem jogando na posição dele foi fatal, fatal. Luciano jogando de segundo atacante, entrando na área, pisando na área, chutando pro gol, cara, incrível. Luciano fez uma partidaça. E ontem o estádio inteiro gritou o nome do Luciano como nunca, porque ele fez os 2 gols da partida, deu passe de calcanhar, humilhou o time do Corinthians que estava perdido em campo. O time do Dorival Júnior, que aliás foi muito vaiado ontem no Morumbi, não se encontrou em campo. Teve uma única chance de gol, que o Rafael fez uma defesaça ali, cara a cara, queima-roupa contra o chute do Romero, se eu não me engano, que o Memphis fez um lançamento. Rafael saiu cara a cara com o Romero e conseguiu colocar a bola para escanteio. Uma defesaça. O Rafael é um goleiro que eu acho ele um goleiro nota 7, mas em clássico, ele, principalmente contra o Corinthians, ele tem crescido muito, galera. Tem crescido muito. Rafael tem se mostrado um goleiro de time grande, principalmente porque o goleiro de time grande é aquele que cresce em clássico. Só um instante.
Hoje vai ser complicado, galera. E tem live hoje à noite, hein? Live de Tricolor de Coração. Acompanhem aí, porque a gente vai comentar muito sobre o nosso pós-jogo também lá do São Paulo e Corinthians. Aliás, ontem não deu para gravar o pós-jogo. Eu falei que gravaria lá do Morumbis, mas estava muito cheio o estádio, tinha muita gente passando e eu deixei a galera sair um pouco para poder gravar. Mas logo em seguida veio o policiamento do estádio e pediu para todo mundo deixar o estádio. Eu não consegui gravar ontem. Cheguei tarde em casa, subi parte da Giovanni Gronchi a pé, porque eu voltei de busão ontem. E não deu para gravar ontem à noite, cheguei muito cansado depois da 1 da manhã. Falei, amanhã de manhã eu gravo e falo com os inscritos, porque não tinha como a gente não comentar esse jogo, porque para mim foi um jogo incrível, o melhor jogo do São Paulo no ano para mim, principalmente no Morumbi, galera. E o Crespo, foi seu terceiro jogo diante do São Paulo, e ele você já vê uma evolução gradual no time do São Paulo. Ontem eu fiquei muito preocupado quando o Oscar se lesionou, sofreu uma nova lesão. O Oscar teve uma pancada feia no quadril, numa disputa de bola pelo alto, e saiu mancando muito, não conseguia nem sentar no banco de reservas. Ontem o estádio ficou meio tenso quando o Oscar saiu, porque ele estava meio ligado na partida, a gente esperava muito do Oscar, e infelizmente sofreu uma nova lesão e já foi levado para o hospital. A gente está aguardando atualizações aí do Oscar. Eu olhei hoje de manhã, não tinha saído nenhuma informação ainda do que aconteceu com ele. A gente sabe que foi uma pancada, mas não sabemos se foi algo grave ou não, né? Eu já sofri pancada no quadril, já pratiquei esporte de contato como karatê, por exemplo, e queda, quando você sofre, cara, dependendo da maneira que você cai, é muito complicado. Então, estamos aguardando atualizações do Oscar aí, uma excelente recuperação para ele, espero que volte aí para reforçar o time do São Paulo. A gente sabe a peça importante que o Oscar é. E quando o Crespo faz a substituição do Oscar pelo Alisson, eu fiquei um pouco tenso, porque voltou para aquele. Eu achei que ele ia fazer aquele mesmo esquema de 3 zagueiros e 3 volantes que foi contra o Flamengo. Mas não foi bem isso que ele fez. O Crespo acabou deixando o Marcos Antônio muito livre ali, a partidaça do Marcos Antônio também, para ele poder ajudar na criação das jogadas juntamente com o Alisson. Então, foi algo que não preocupou o time do São Paulo. O time do Corinthians estava muito abaixo mesmo. Estava dando uma olhada também na mídia social de alguns produtores de conteúdos do Corinthians. Dorival Júnior muito criticado. Acho que o Dorival se arrepende muito de ter saído do São Paulo para a seleção brasileira, porque ele estava muito bem no São Paulo naquela época, mas agora águas passadas não movem moinhos, né? Estamos com o Crespo aí, estou muito feliz. Para mim, era o nome desde o início, quando o Dorival saiu, que eu gostaria muito que o Crespo voltasse. Gosto muito do trabalho do Crespo. Para mim foi muito injusto ele ter saído da outra vez, mas agora eu acredito que ele está fazendo certinho. E a coletiva de imprensa que o Crespo deu ontem, após o jogo do São Paulo, principalmente quando foi perguntado a respeito da reunião, ele está fazendo muito certo. Ele está jogando o jogo do futebol brasileiro. Não está entrando em polêmicas. Quando perguntam de jogadores lesionados, ele manda e fala com o departamento médico. Quando perguntam de contratações, manda e fala com a diretoria. E ontem, quando perguntaram para ele a respeito dessa reunião que a Independente fez com o São Paulo, ele falou: nenhum jornalista foi convidado, então fez até o sinal, não vai falar nada porque privado é privado. Parabéns, Crespo, pela atitude. Foi sensacional o que você está fazendo na frente do São Paulo, Crespo. Você é um técnico gigantesco acredito que vamos colher bons frutos com você se te derem as peças para você poder trabalhar. A gente sabe que o São Paulo precisa de contratações. Para mim, na lateral direita principalmente, é bom, já que estamos jogando num sistema de 3 zagueiros, contratarem um zagueiro a mais para reforçar a defesa do São Paulo. Tá complicado, galera. E a gente precisa contratar um zagueiro e um lateral para reforçar o nosso esquema tático de 3-5-2, que para mim é um esquema que eu gosto, mas a gente tem que ter alas que possam fazer bem essa função. O Cedric não é um ala, o Wendel já foi muito bem ontem, gostei da partida do Wendel, eu que estou sempre criticando ele, e para mim, o nome da partida, Luciano. O Luciano, para mim, ontem foi nota 11, 12, sei lá, cara. O Luciano foi incrível. 2 gols em 5 minutos, menos de 5 minutos, resolveu a partida para o São Paulo, deu passe de calcanhar, provocou os jogadores do Corinthians, tomou muita pancada. Foi um jogador de time grande ontem. Luciano tá de parabéns
pela partida que fez pelo time do São Paulo. E todos foram muito bem, mas para mim o destaque da partida foi o Luciano. O Arboleda também fez uma partidaça. Teve um momento que teve um contra-ataque do Corinthians, que o cara do Corinthians estava sozinho, o Arboleda pegou um pique, cara, e tirou, conseguiu chegar na bola sem falta. Mano, foi incrível a partida do Arboleda também. Para mim, se fosse eleger o melhor do campo ontem, foi o Luciano, Arboleda e o Rafael, mas o Luciano melhor. E parabéns também para o Crespo, que conseguiu em 3 jogos dar uma outra cara para o time do São Paulo, dar uma outra cara. E parabéns para os mais de 40 mil torcedores que estavam presentes no Morumbi ontem, naquela noite gelada. A torcida do São Paulo mostra cada vez mais que é incrível. Agora resta o quê? A diretoria do São Paulo abaixar os valores do ingresso para que tenha sempre mais de 50 mil pessoas até o final do ano, galera. A gente sabe que é um ano complicado e o torcedor precisa se sentir abraçado também pela diretoria do São Paulo, beleza? Então vamos fazer campanha nas redes sociais para os valores dos ingressos baixarem. Tenho certeza que se ontem os valores fossem um pouco mais baixos, o São Paulo tinha colocado mais de 60 mil pessoas no estádio ontem. Deu 46 mil e poucas pessoas, se eu não me engano. Mas a tendência agora, se o São Paulo crescer, é aumentar o fluxo de torcedores. A gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, não é mesmo? Pessoal, comenta aí para quem vocês acharam melhor da partida ontem entre São Paulo e Corinthians. Se você não é inscrito no canal Papo Tricolor, se inscreva no canal, deixe seu like, que é muito importante para fortalecer a mídia são paulina. E aqui no meu GC, ó, tá Rodrigo Monteiro Papo Tricolor, tá o nosso arroba também do Instagram e do TikTok. Sigam lá, eu fiz ontem um pré-jogo e uma live de intervalo no nosso Instagram. Acompanhem lá que eu vou voltar a produzir conteúdos para lá também, beleza? Vamos que vamos São Paulo. E mais tarde tem Tricolor de Coração. Vamos nessa, galera? Fui!